E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com essa novo módulo do Pro Tools, falando sobre seleções e navegações. E agora a gente vai aprender um pouco a respeito de como é que funciona a parte de seleção no Pro Tools. A gente tem que entender que existem dois tipos de seleção no Pro Tools. Um tipo de seleção é a seleção que a gente faz para editar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero separar um trecho, né, desse contrabaixo aqui. Então eu posso selecionar na minha linha de tempo um trecho desse contrabaixo e aí eu posso separar esse clipe, né? Então isso é o que a gente chama de uma seleção para edição. Quando eu faço qualquer tipo de seleção para edição aqui no Pro Tools, quando eu seleciono alguma coisa em algum clipe, vocês vão perceber que esse cursor aqui, né, esse mostrador, ele mostra para a gente qual, né, a partir de onde eu estou selecionando. Como eu estou com o grid ligado, então eu estou selecionando a partir de uma unidade mínima, aqui que é o tempo de ser mínima, né? O meu grid está funcionando, inclusive eu posso ligar ele. E aí o que acontece é que quando eu fiz essa seleção, ele está dizendo que a minha seleção vai do compasso 21 segundo tempo até o compasso 25 segundo tempo. Eu poderia fazer a mesma seleção a partir daqui, por exemplo. Vamos selecionar do compasso 20 no primeiro tempo até... Então eu tenho que digitar 20 e clicar Enter, Return, né? Depois eu vou botar até o compasso 25, né, no tempo 4. E aí eu dou Enter. Então agora ele selecionou do tempo, né, do compasso 20, tempo 1, até o 25 no tempo 4. Então eu fiz uma seleção onde eu posso agora, por exemplo, dar o comando Command E e separar esse clipe, né? Então isso aqui é edição, isso aqui não tem absolutamente nada com playback, né? O playback ele continua aqui, ó. Se eu começar a tocar, ele vai começar a tocar a partir do primeiro compasso, ele não vai tocar essa seleção que eu fiz aqui, porque essa é uma seleção de edição. Se eu quiser fazer uma seleção para poder tocar, por exemplo, um looping, né? Então a minha seleção ela precisa ser feita aqui na timeline, na parte de cima, né? Então eu vou voltar aqui no começo, eu vou pegar, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho, eu vou pegar do compasso, por exemplo, do 5 até o 9, né? Então agora, quando eu selecionei isso daqui, vocês reparem que aparece essa setinha para baixo dividida, né? Então essa daqui é o trecho musical que eu escolhi para que eu possa tocar esse trecho. Então se vocês perceberem, aqui em cima ele continua naquela minha seleção antiga lá, né, no compasso 22. E aonde apareceu agora a minha seleção para tocar é nessa parte aqui do Transport Window, porque isso daqui tem a ver com transporte. Então aqui sim eu selecionei do compasso, né, do compasso 5 tempo 1 até o compasso 9 tempo 1. E agora se eu der play, ele vai tocar para mim esse trecho. E como ele estava no playback de looping, ele vai ficar dando looping nesse trecho aqui para mim. Bom, eu posso fazer essa mesma seleção não aqui em cima, porque se eu fizer aqui em cima eu vou estar selecionando dentro do meu canal, né? Eu vou estar selecionando uma seleção de edição. Se eu quiser fazer agora, né, achar um trecho onde eu quero dar looping ou tocar um determinado trecho da música, eu tenho que vir na janela de transporte. E aí, por exemplo, eu vou tocar do compasso 2, primeiro tempo, então digitei 2, return, e eu vou tocar até o compasso 8, primeiro tempo, return. Então agora se eu der play, então reparem que quando eu fiz aquela seleção, ele fez a seleção aqui em cima também, né? Então quando eu faço a seleção aqui em cima, ele seleciona aqui. Se eu fizer uma seleção na linha de tempo, aí ele vai marcar aqui. Então a minha seleção de edição é do compasso 8 até o compasso 11 e a minha seleção para tocar é do compasso 2 até o compasso 6. Se eu der play, ele vai tocar esse trecho e não esse. Bom, Alexandre, isso é muito confuso.
E de fato eu concordo, isso é um pouco confuso. Mas existe uma maneira da gente juntar as coisas, da gente fazer com que seleções valham tanto para fazer edição quanto para eu tocar, né? Então fica muito mais simples, porque eu não preciso ter essa diferenciação entre onde eu vou selecionar as coisas para fazer uma seleção de playback ou uma seleção de tempo ou uma seleção de edição. E aí, o botão que a gente tem que clicar para poder selecionar esse cara é esse botão aqui do lado, onde tem a setinha para cima e para baixo, e esse daqui. Se a gente deixar o mouse por cima dele, ele vai aparecer isso. Link Timeline and Edit Selection, ou seja, a seleção de edição vai ser a mesma seleção para a linha de tempo. Então, quando eu clico aqui agora, a hora que eu selecionar qualquer coisa em qualquer lugar, seja aqui em cima, né? Ou seja, por exemplo, aqui, né, a hora que eu selecionei tanto para editar, então eu posso editar esse trecho, como eu vou tocar o playback desse trecho, né? Está selecionado o playback aqui para mim desse trecho. Então, é importante a gente entender que o Pro Tools permite essa diferenciação de estrutura, que talvez seja um pouco diferente em outras Digital Audio Workstations, mas que a gente também pode, né, juntar para poder facilitar. Eu, particularmente, só trabalho com esse cara aqui ligado, ou seja, as minhas seleções, elas tanto faz, né? Porque a hora que eu coloco o cursor em qualquer ponto da minha timeline, eu consigo dar play. Se esse cara aqui tiver desabilitado, se eu colocar o cursor aqui em qualquer lugar da minha timeline, o meu play continua aqui em cima, onde está a setinha azul, né? Então, para eu selecionar o lugar onde eu quero dar play, eu preciso selecionar aqui em cima. Isso para mim é ruim, eu fico um pouco perdido. Então, eu prefiro deixar esse botão ligado. A hora que eu ligo o botão, inclusive eu vou desligar, só para vocês terem uma ideia, que quando eu clico no azulzinho aqui, aparece essa outra chavinha aqui. Esse aqui é o símbolo da edição, né? Então, quando eu seleciono esse cara, ó, tá vendo? Esse daqui é o ícone que aparece para minha seleção de edição. E esse é o ícone que aparece para minha seleção de linha de tempo, né? Então, se eu quiser, eu posso juntar os dois apertando esse botão, e quando eu aperto esse botão, agora os dois eles estão juntos e eu consigo fazer uma série de seleções. Tanto faz se eu estiver fazendo uma seleção do tempo, eu posso fazer inclusive aqui em cima, como eu também posso fazer uma seleção num clipe individual, num canal individual, e essa seleção ela servir tanto para eu editar como para tocar alguma coisa. Tá certo então? Então daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.